Fala, família linda, hoje nós vamos falar sobre Demiurgos mais uma vez, né? Um mestre estrategista que está lá atuando do lado do Ainz. Mais especificamente, se a Teocracia Slane desmascarou Demiurgos ou não. Como que a galera reagiu a ele, né? Enquanto o Albedo estava brilhando do lado da política e da diplomacia, o Demiurgos era o cara que reinava como um militar brabo, com os planos perfeitos. Nesse novo mundo, muita gente teme o demônio imperador, que ele é, né? Então, assim, é melhor você se preparar, porque esse vídeo, cara, vai levar a gente direto pro coração das intrigas e batalhas de Overlord, pra gente poder entender tudo por trás do demônio imperador Demiurgos, beleza? Então, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Olha só, galera, o Demiurgos ele é um dos caras mais importantes da história, um dos conselheiros, se não o mais importante do Ainz. Junto com o Albedo, enquanto o Albedo é extremamente habilidosa em criar políticas domésticas e econômicas, além também de dar uma gerenciada nas relações internacionais, dinâmicas, né, de poder, para poder criar estados tributáveis lucrativos e estáveis para o Ainz, o Demiurgo ele se destacou numa área diferente que acaba fazendo com que os dois se complementem. Ele é um cara que tem uma grande força, um grande domínio militar, uma liderança tática e estrategista inigualável. Os planos complexos dele, a estratégia militar, tudo meticulosamente preparado, são incomparáveis, exceto talvez pelos próprios planos do Ainz, porque a gente sabe que o Ainz é uma pessoa super inteligente e tal. Claro, galera, o Ainz ele tem o seu próprio jeito de provar o seu valor e tá totalmente ciente da inteligência e da genialidade do Demiurgos, né? Isso aí é indiscutível. E ele também espera que o Demiurgos não perceba que nem tudo que ele faz é tão perfeito assim, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o Ainz ele é uma pessoa muito inteligente, mas igual o Demiurgos ele não é. Isso levanta uma questão interessante pra gente também. Como o Demiurgos e o seu alter ego ali, o Demônio Imperador, o Jaldabov, são realmente vistos pelos seus inimigos. A aparição desse poderoso demônio, aparentemente surgindo do nada do lado do Ainz, Momon, Albedo, Shallter, todo mundo, levantaram muitas perguntas para o mundo inteiro. E a gente começa aqui direto da perspectiva da Teocracia Slane, que tem um pouco mais de conhecimento sobre o que realmente está acontecendo nesse mundo, por que que o Ainz chegou junto com a tumba e com tanto NPC assim. Eles sabem que aproximadamente a cada 100 anos, jogadores ou NPCs, como são chamados também nesse novo mundo aí, deuses malignos, acabam chegando e perturbam a ordem estabelecida. Cada 100 anos chega uma pessoa que acaba com tudo ali, vira o mundo de cabeça para baixo. Por exemplo, há 200 anos atrás não foram só os deuses malignos que os 3 heróis enfrentaram que chegaram, mas também o Minotauro Sage, sem dúvidas um outro jogador. Ele chegou nesse novo mundo de uma forma independente, aparentemente ele conseguiu até ficar de fora dos grandes conflitos. O que ele fez foi criar coisas para vender. E cara, para um jogador poderoso isso é fácil, porque nem NPCs normais nem monstros conseguiriam ser uma verdadeira ameaça para ele. Nem mesmo o Platino Dragonlord, tá? Inclusive ele foi o primeiro a enfrentar os monstros e NPCs ali que estavam interessados em um conflito com um ser muito poderoso. O Minotauro Sage, ele tinha uma vida limitada, o que acabou fazendo com que ele perecesse com o tempo. Morreu de velhice, tá? Ah, mas o Minotauro poderia ser um morto-vivo? Poderia, ele poderia aparecer na história ainda assim. Apesar de que a raça dos Minotauros a gente sabe que não são mortos-vivos, mas poderia ser só uma skin. Dentro de Yggdrasil existiam skins que as pessoas colocavam para poder ficar com uma estética diferente. Por exemplo, e lá na Guilda na Isolgond eles não eram muito assim não, eles tinham, né, um trato entre eles de não ficar gastando dinheiro desnecessariamente em skins que só ia mudar a estética, apesar de que um que fez isso foi o Pererontino, né, ele gastou dinheiro em skin que só mudava a estética ali, ele foi o único maluco, mas nesse caso, ainda assim, existiam jogadores que se tornaram membros dos 3 heróis, 2 jogadores que vieram, que também chegaram a esse novo mundo de uma forma independente e lutaram contra os deuses malignos. Nesse contexto aí, a reação da Teocracia Slane, né, a toda essa aparição de um ser como um demônio imperador, ao lado de um vampiro, né, que o Momon supostamente derrotou, deve ser compreendida. No caso, ele pensava no vampiro como imperatriz demoníaca, sacou? Que era percebida nessa hora como uma entidade independente, assim como o Imperador Demônio. Só que, por conta da aparição ali, da aparência que não se encaixava facilmente nesse novo mundo, a Teocracia vai definitivamente suspeitar de uma conexão entre eles e os 6 jogadores que chegaram no novo mundo há 600 anos atrás, que no caso são os 6 grandes deuses ali, que a Teocracia adora, cara.
Embora alguns desses itens, dos chamados deuses, né, se parecem mais com roupas temáticas de colégio, né, do que com armaduras de batalha de fantasia, a teocracia pode estabelecer uma conexão entre eles. Só que, até onde nós sabemos, as conversas entre os seus líderes, eles acreditavam que o Ainz Momon, o Rei Feiticeiro, são entidades completamente separadas. E enquanto eles suspeitavam que o Momon e o Rei Feiticeiro, devido à proximidade dos dois, possam estar colaborando um com o outro. Seria uma coincidência muito grande acreditar que todos eles, incluindo a Shallter e o Demônio Imperador, estariam trabalhando juntos. No caso, tão, mas para eles seria uma coincidência muito grande, né? Porque eles não sabem de nada. É tipo, tem que descobrir até a partir de pistas. Assim como os deuses malignos e os dois jogadores que estavam com os 3 heróis que lutaram contra os deuses malignos no passado, a teocracia provavelmente acredita que o Demônio Imperador e o Rei Feiticeiro acabaram entrando num conflito ali por algumas razões semelhantes, que seria dominar o mundo. Pois é, isso seria visto como um desenvolvimento positivo para eles, por como se eles não precisassem mais se preocupar com esse tipo de negócio. Eles não iam simplesmente estar nem aí, porque eles iam se matar ali por si mesmo. A partir daí, o jovem imperador Dirk Nive, por exemplo, que já tinha sido convidado para a grande turma de Nazarick, ele já tinha uma visão completamente diferente do demônio imperador, do demônio que era o Demiurgos, né? Inicialmente ele viu ele como uma criatura burra, tola, sem nada demais. Só que logo ele percebeu que na verdade essa criatura, esse homem, no caso ele se apresentou como sapo, né? Ele tinha uma capacidade de controlar os humanos através da sua voz. E a gente também já viu isso acontecendo várias vezes. O fato de que essa criatura, né, de todos os seres ali, servia como pessoas de contato ali do embaixador geral, além de ser um convidado, né, no seu palácio, tirou muitas noites de sono do Dirk Nive, cara. Isso aconteceu porque o que ele viu acontecer na frente dele era algo que ele jamais ia imaginar, tamanho poder do mundo. Ele sabia que o seu palácio e todos que estavam dentro dele estavam comprometidos e que ele não podia confiar 100% nem mesmo nas pessoas mais leais, porque elas poderiam estar sendo controladas a qualquer momento, como por exemplo aconteceu com o Fluder Paradine lá, mas acontece que o Fluder não foi pelo Demiurgos não, foi pelo Ainz mesmo, porque ele estava atrás de poder. Naturalmente, ele atribuiu esse movimento a um dos planos engenhosos do Rei Feiticeiro, cara. Tudo que acontecia, mesmo que o Demiurgo fizesse, o Dirk Nive atribuía ao Rei Feiticeiro. No entanto, a realidade era que o Ainz ele buscava só a paz e a amizade com o Dirk Nive, até vendo ele como um modelo a ser seguido, né? O reino de Restize, por outro lado, inicialmente ele via o Demônio Imperador mais como um desastre natural, que provavelmente do nada ia atingir ele, como se os demônios e as batalhas estivessem surgindo do chão, tá ligado? Saindo do bueiro. Eles não puderam nem prever ou rastrear as tropas demoníacas que se moviam para dentro das suas terras, as quais eles poderiam ter sido interceptados ali antes de chegar à capital. A situação favoreceu fortemente a facção da monarquia na corte, como o príncipe Zanak e o rei Camposa, que foram para essa batalha e enfrentaram os demônios que devastaram essa cidade. Mas do ponto de vista de muitos nobres, cara, o Momon ele estava só fazendo o seu trabalho como aventureiro quando derrotou o demônio. Eles estavam mais preocupados com as lutas políticas internas do que com o Momon, temendo que ele fosse elevado para a nobreza. Se isso acontecesse, o rei ganharia outro poderoso aliado assim, ó, um piscar de olhos, um estalar de dedos, o que estabeleceria um precedente para várias figuras como Gazef Stronoff. Em outras palavras, os aristocratas eles estavam mais focados em si mesmos do que no demônio imperador também. Parecia óbvio para eles que a razão da aparição era um artefato que foi obtido pelos 8 dedos que podia controlar e invocar os demônios, que era um artefato que o Ainz depois conseguiu, que era do Hubert Alain Yodel, né, o criador do Demiurgos, e ele deu esse artefato para o Demiurgos também. No entanto, essa explicação não foi questionada mais a fundo. Ninguém parecia interessado no paradeiro do Jaldabaoth depois disso, depois da fuga lá, né, quando o Momon veio lutar contra ele. E Nazarick, mais uma vez, começou a se desenvolver. As questões internas do reino estavam decaindo sem nenhuma pressão externa, entendeu? O reino sagrado, por outro lado, já viu o demônio imperador de uma maneira diferente. Eles foram diretamente confrontados, igual vão ser agora no filme, com as consequências de todas as ações deles. Diferente do reino de Restize, eles não tinham o Momon como um herói para poder enfrentar o Jaldabaoth e defender eles ou segurar as forças numa batalha. De fato, a perspectiva de muitos no reino sagrado, o Ainz, ou melhor, o Momon, tinha perdido o duelo contra o demônio imperador e a sua verdadeira forma. E isso aconteceu porque ele teve que lutar contra as empregadas de Nazarick. Além de gastar uma grande quantidade de mana durante o cerco lá, né, na cidade sagrada lá, ele simplesmente não tinha a resistência necessária para derrotar o Jaldabaoth. Naquele momento, seria um problema para ele lutar. E mesmo assim, as pessoas começaram a ficar surpresas com quão poderoso o demônio imperador era, aparecendo de repente demonstrando um poder imenso num curto período de tempo.
surgindo então a suspeita de que o Demiurgos, ou melhor, o Jaldabaoth, vinha da parte oriental do continente. Essa ideia fazia muito sentido dentro do contexto do Novo Mundo, porque se sabia que o Platinum Dragon Lord ele tinha os aliados mais fortes de maior influência no leste do continente, e isso sugeria que o Jaldabaoth fugiria de lá para evitar lidar com o Platinum Dragon Lord e os seus aliados, que ele poderia ser derrotado, considerando que o Platinum Dragon Lord aconselha uma nação inteira na região, nomeado Estado de Conselho de Argland. Então acontece que lá em Aruintar, como um dos 5 conselheiros dragões aí, ele é um dos mais poderosos entre todos. Não era de se surpreender que o Jaldabaoth tivesse fugido para evitar um confronto direto com o Platinum Dragon Lord, cujo poder supostamente era muito superior no Oriente. E mesmo que o Jaldabaoth seja extremamente poderoso, Dick Nive, por exemplo, duvidava bastante de que o Demônio Imperador pudesse simplesmente eliminar o Ainz. Ele considerava uma notícia, quando o Ainz foi eliminado, uma piada, né, de mau gosto, pensando que isso era um absurdo, já que o Ainz era um ser morto-vivo muito poderoso. Em vez de levar o relatório a sério, Dick Nive tratou como se fosse algo insignificante. Em outras palavras, do ponto de vista do Dick Nive, Jaldabaoth não era visto como um poder absoluto em comparação com o Ainz, e realmente não era, né? O fato do Jaldabaoth já ter perdido para o Momon e de certa forma para o Ainz fez com que muitos dos habitantes desse novo mundo começassem a acreditar que na verdade o Jaldabaoth ele não era particularmente forte em comparação com algumas outras entidades. Além disso, o novo mundo geralmente tinha um pouco de dificuldade para poder entender a verdadeira força do Jaldabaoth e avaliar essa força corretamente, porque em cada lugar ele fazia uma coisa diferente. Por exemplo, o exército dele foi formado ao sul do Reino Sagrado, ainda livre de demônios e compostos por civis, como comerciantes e fazendeiros. Esses exércitos gritavam sobre enfrentar o Jaldabaoth, só que acabou sendo facilmente incinerado por eles. Então não teve jeito, ele massacrou uma gama muito grande de pessoas dentro do Reino Sagrado. Dessa forma a gente pode falar que a força do Jaldabaoth, cara, foi completamente subestimada pelos nobres do sul. Não tinham grandes planos para sair enfrentando ele, como por exemplo esgotar a mana dele de alguma maneira, ou tentar envenenar ele, banir ele com magia de alto nível, sei lá. Como resultado, a reação de muitas pessoas ao Demônio Imperador foi bastante decepcionante em comparação com a verdadeira força que ele podia mostrar. Então assim, lá dentro do Reino Restize foi muito mais fácil para eles lidarem com o Jaldabaoth, porque eles tinham um herói que fez todo o trabalho sujo. E o Jaldabaoth não teve nem a chance de mostrar o exército gigantesco que ele tinha, a verdadeira força dele no final das contas. Além disso, indivíduos como Dick Nive não entendiam que tão especial todos aqueles players que já vieram, os deuses, né, por exemplo o Ainz também, que já tinha desaparecido nesse novo mundo, tinham. E o novo mundo não tinha uma coisa clara, né, concreta para poder dizer o quão poderoso o Jaldabaoth era realmente. Provavelmente ele seria lembrado como uma mera nota ali de rodapé na história. Eles achavam que ia ser isso. No que diz respeito às colinas de Abelion, por exemplo, o Jaldabaoth ele assumiu o poder como um seu alter ego lá, né? E a maioria das pessoas via ele como um tirano cruel. Por isso, mais tarde, eles acabaram se juntando ao Ainz e seus esforços ali no exército de libertação. Só que alguns realmente respeitavam a sua força e o seu poder. Outras pessoas até desejavam se aliar a ele no final das contas, porque sabem que aquilo ali é um poder absurdo. E no final das contas, ele vai ser o dominador de todo o mundo. Bom, eu acho que deu para vocês entenderem, né? Me diz o que você acha sobre o Jaldabaoth nesse novo mundo, né? O que você percebeu, o que o mundo começou a pensar a partir dele. Você acha que o mundo poderia acreditar que o Ainz e Jaldabaoth são a mesma pessoa ou não? Ou estamos dizendo de outros reinos de fora, talvez a teocracia pudesse pensar nisso. Não a galera que viu de fato aquilo ali, porque a gente viu que teve gente pra caramba no Reino Santo que foi morto pelo Jaldabaoth e no final agradeceu ali, ó, de ajoelhar pro Ainz por ele ter acabado com o Jaldabaoth no final da história. Isso aí a gente ainda vai ver muita coisa rolando no filme, tá? Mas eu quero saber a sua opinião também. Então comenta aí pra gente trocar mais ideia. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E aí, vem comigo que a gente vai comentar muito mais de Overlord. Toda semana, aparentemente, está saindo o vídeo aqui pra gente falar mais, né? E eu vou continuar trazendo, principalmente que o filme tá cada dia mais próximo de ser lançado. Então, vem comigo pra você não perder o resumão, não. Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!